Relatório. O projeto de lei número 1231 de 2019, de autoria da senadora Mara Gabrilli. A iniciativa estabelece medidas visando assegurar a acessibilidade... Permita, para que depois alguém não diga que eu não falei, estou elogiando a autora e a relatora, viu? Os dois projetos são muito interessantes. Visando assegurar a acessibilidade de pessoa com deficiência auditiva a cargo ou emprego provido por concurso público, no âmbito da administração pública federal, em igualdade de condições com os demais candidatos. A proposição compõe-se por 7 artigos e garante à pessoa com deficiência auditiva, entre outros, os seguintes direitos: a. Acesso ao edital do certame e às provas em formato escrito ou em formato de vídeo na língua brasileira de sinais, Libras. B. Solicitação do auxílio de intérprete em Libras, bem como do tempo adicional durante a realização das provas. C. Reconhecimento da singularidade da Libras e valorização do conteúdo em detrimento da forma de linguagem. D. Avaliação da prova discursiva por professor de língua portuguesa com experiência no ensino de pessoas com deficiência auditiva ou, na ausência da experiência, também por intérprete de Libras. E E. Exercício do cargo ou emprego pelo candidato com deficiência auditiva aprovado em concurso público. Na justificação, a autora afirma ter se inspirado em recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que visa garantir a acessibilidade à pessoa surda ou com deficiência auditiva em concursos públicos em igualdade de condições com os demais candidatos. Entre as medidas constantes do documento, destaca-se o reconhecimento da Libras como meio legal de comunicação e expressão, inclusive para fins de avaliação das provas, a publicação do edital e a aplicação das provas em formato acessível, a presença de avaliadores com experiência no atendimento a pessoas com deficiência auditiva. Depois de passar pela análise desta comissão, a matéria seguirá para a deliberação da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania em caráter terminativo. Da análise. Nos termos do artigo 102E do Regime Interno do Senado Federal, compete ao CDH opinar sobre proposições que tratem da proteção e inclusão social das pessoas com deficiência, caso da proposição sobre análise. Quanto ao mérito, o projeto de lei acompanha uma salutar tendência de fortalecimento dos direitos da pessoa com deficiência. Desde a publicação da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, o Parlamento vem cumprindo seu papel de aperfeiçoar o ordenamento jurídico nacional por meio da disciplina, em lei, de diversos mecanismos inclusivos. Nesse sentido, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, já previa a reserva de até 20% das vagas dos certames para pessoas com deficiência. No entanto, temos de reconhecer que a medida não garante, no caso concreto, a efetiva igualdade de oportunidade para os candidatos naquela condição. É o caso dos concorrentes surdos ou com deficiência auditiva. Indivíduos com essa característica enfrentam uma série de obstáculos no processo de leitura de acordo com o padrão oficial da língua portuguesa. Isso acontece porque a criança surda aprende a usar a Libras desde tenra idade. Essa língua é dotada de estrutura e gramáticas próprias, sendo considerada um verdadeiro elemento de construção da identidade dessas pessoas. Dessa forma, um candidato surdo submetido a uma prova escrita em língua portuguesa, uma forma de comunicação distante da sua expressão cultural, já parte em desvantagem em relação ao candidato surdo, não surdo. Por tais motivos e pelas particularidades do grupo de pessoas surdas ou com deficiência auditiva, justifica-se o tratamento especial conferido aos candidatos nessas condições. As medidas propostas no PL 1231, por sinal, estão em plena harmonia com os ditames do Decreto 9.508, de 24 de setembro de 2018, que estabelece uma série de regras especiais de participação em concursos públicos e processos seletivos em favor de candidatos com deficiência. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto. Participei já de várias audiências e essa é uma reivindicação constante no nosso gabinete das pessoas com deficiência. Muito bem.